Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um The Hub Talks. Eu sou Pedro Ciccone, sou sócio de compliance do Caminha Barbosa e Ciffoni Advogados. E hoje aqui eu tenho uma convidada muito especial, a Paula Venosa. A Paula é minha colega há uma década, já a gente conhece há 10 anos. Ela é especialista em compliance. Tudo bem, Paula? Eu vou fazer um pouquinho a introdução do seu currículo, mas como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, Ciccone. Queria agradecer vocês pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre essa área que, para mim, é tão especial. Legal. Pessoal, a Paula, ela é formada pelo Mackenzie, ela tem pós-graduação na Unesp, ela é especialista em compliance pela FGV e certificada pela SCI em compliance. Então, assim, hoje a gente está com uma pessoa bem gabaritada para tratar do assunto. O que a gente queria falar com vocês hoje? Eu e a Paula, a gente está nessa longa estrada do compliance já há algum tempo, né? A gente trabalha aí pelo menos há uns 10 anos com compliance. A gente queria passar um pouco para vocês o que mudou no dia a dia do profissional de compliance ao longo desse caminho, né? Então, a gente vai passar um pouco de como que era esse trabalho lá no começo, principalmente da chegada da lei anticorrupção no Brasil, a implementação dos programas, a questão do combate à corrupção, essa ênfase bastante forte, e como é que isso foi se moldando ao longo do caminho do tempo e como é que está hoje em dia, né, Paula? Paula, então vamos lá. Como que você começou a trabalhar com compliance? Como é que era no começo? Se você puder passar um pouquinho da sua experiência e a gente passar um pouco dessa trajetória para o pessoal entender. Comecei trabalhando num escritório com a parte de investigação. Acho que eu e o Pedro começamos fazendo praticamente a mesma coisa. Trabalhamos num caso super importante, no caso da Petrobras, investigação interna. Então, o que você percebia nesse momento? Você tinha uma preocupação das empresas em implementarem e monitorarem programas de integridade voltado ao combate à corrupção, fraude e desvios de conduta. E é isso que a gente quer trazer para vocês. O profissional de compliance hoje, ele tem uma atuação muito mais ampla nas empresas, né? Você continua tendo preocupações e você continua tendo as legislações de fraude, de corrupção, desvios de condutas, mas também você tem áreas mais voltadas para os temas de ESG, para a parte de estruturas organizacionais, né? Então, compliance, como ele contribui para que você crie cultura de éticas e uma cultura ética e íntegra dentro das empresas, eu percebo que você teve essa ampliação de escopo. Então, é isso que a gente quer trazer, assim, Pedro. O que eu percebo, né? Quando a gente fazia uma investigação, a gente focava num ato de corrupção, essencialmente, de um suborno, essencialmente. Aí você também vê, por exemplo, alterações, né? Você vê hoje em dia questões contábeis, que você não via antigamente, né? Então... Ô, Paula, deixa eu passar até pro pessoal aí que está assistindo ter um pouco da visão do que foi tudo esse desenvolvimento do compliance, né? Então, eu e a Paula, tudo informação pública aqui, pessoal, que a gente vai comunicar, né? Lógico, nós, como advogados da área de compliance, a gente tem um cuidado com o sigilo da informação no nosso trabalho, né? Mas as informações públicas e notórias não tem problema comunicar. Então, eu e a Paula trabalhamos na equipe, no caso, bem na época da Lava Jato, daquele turbilhão da Lava Jato na investigação da Petrobras, né? Então, para vocês terem noção, eu não tenho dados, números na mente, mas assim, com certeza o caso da Petrobras deve ter sido um dos maiores casos de investigação interna do mundo. E era um turbilhão de coisa. E naquela época o advogado de compliance estava focado aqui no Brasil, né, lá pelos meados de 2015, 2016, focado em conduções de investigações internas para apurar atos de corrupção e reportar esses atos de corrupção para o cliente, né? Era um escopo muito focado exclusivamente na linha de corrupção. Paula, não sei se você lembra, eram mais de 70 advogados trabalhando numa equipe só, era uma loucura. E era esse viés exclusivo das investigações internas que rolavam. Acho que todos os advogados que trabalhavam com compliance na época estavam em alguma investigação interna, não era isso? Exatamente. Você tinha esse número de 70 quase
funcionários, né, colaboradores do escritório focado em investigação interna, e o que a gente precisava identificar era essa questão de atos de corrupção, de suborno, né? Quais eram os subornos? E você tinha muito isso em mente, assim, olha, a gente precisa entender o que aconteceu, quais foram os pagamentos dos contratos assinados, né, das empresas privadas com os órgãos públicos. E hoje em dia você vê algo muito mais amplo. Depois da gente passar por esse turbilhão que foi essa investigação interna, a gente começou... pelo menos a gente começou a se deparar com as questões preventivas, né, consultivas. Então, eu comecei a trabalhar com background check, que é você conhecer o seu fornecedor, com quem você está negociando, se tem alguma questão que possa trazer um risco para sua empresa também. Então, o escritório tinha parte de preventivo também, né, Pedro? De análise de documentos, revisões de códigos de conduta, mas a maioria das pessoas da equipe trabalhavam com investigação. Era o foco da época. Eu acho que até foi a questão do preventivo, foi até uma consequência natural, porque efetivamente a lei anticorrupção entrou em vigor em 2013, né, se não me engano. Quando ela entrou em vigor, quando ela entrou em vigor em 2013, as investigações, a própria Operação Lava Jato, não se tinha ainda uma cultura efetiva de compliance institucionalizado nas empresas. A figura do compliance officer não era algo totalmente enraizado no mundo corporativo. Então, na minha percepção, primeiro ver esse turbilhão de apurar as irregularidades muito, né, muito em decorrência da Lava Jato, que realmente foi uma mudança de paradigma para a área de compliance. E uma vez que, a gente está identificando diversas irregularidades, muitas empresas envolvidas, cada empresa multinacional, empresa grande brasileira, tinha que conduzir uma investigação interna por conta da Operação Lava Jato. E uma vez com isso, o que a gente faz, né? O próximo passo é justamente para sanar esses problemas e implementar os programas de integridade, né, Paulo? E aí eu acho que o profissional começou a sair de um viés de apurar o que aconteceu de errado e passar para um viés preventivo, né? E a gente teve que se adaptar a isso. Exatamente. Eu acho que a gente pensa, né, também na construção de um novo profissional, né? Porque o que você tinha no Brasil em termos de investigação, de acordos de leniência, você pensava na questão do CAD anticoncorrencial. E aí você vê uma nova legislação com questões similares e o profissional tendo que focar em atos de corrupção público-privado, né? Diferente dos Estados Unidos, que essa área é uma área que já vem de muitos anos. Até pelo termo em inglês, né? Compliance. E aí, para você explicar, sou um profissional de compliance, né? Que era o cumprimento da legislação. E aí você passa depois para o termo integridade, que era a transparência, a ética, você ter algo maior do que simplesmente o cumprimento de lei. É você cumprir condutas éticas dentro das empresas. E eu acho que a hora que as pessoas elas começam a entender o que é o compliance, a nova, e o que é o novo profissional, você passa a ter essa questão preventiva. Mesmo porque, assim, uma opinião particular, eu acho que se você foca no preventivo, você consegue minimizar e talvez remediar os riscos de você ter uma grande investigação como a que a gente participou. Então, é um custo, mas o custo é muito maior se você tiver que, né, desmembrar em uma investigação gigante como a gente participou. Eu acho interessante, eu sempre gosto de pensar, eu até falo isso para as empresas com quem eu trabalho, o advogado de compliance, eu imagino ele como uma figura do identificador do risco, uma lupa mesmo, uma luz, você traz uma lanterna para aquele risco que não estava sendo observado para as empresas. Então, hoje em dia, esse papel preventivo, né, todo o trabalho da prevenção começa pelo risk assessment, essa análise de risco que a gente faz nos ambientes corporativos, que a gente realmente faz um mapa da atuação da empresa, identifica onde tem risco de irregularidade que pode ter consequências relevantes para vocês, né? Então, esse papel preventivo de ser realmente eu sempre enxergo como um guardião que vai identificar
riscos que os outros profissionais não estão identificando. Então, essa postura é bem bacana. Ô, Paula, deixa eu aproveitar e te perguntar, você como consultora especialista de compliance aí, renomada e com bastante experiência, conta um pouco para o pessoal realmente quanto de atividade tem um dia a dia de um compliance, né? Quais são as diferentes esferas de atuação? Vou contar um pouquinho, só querendo voltar um pouquinho nessa parte do Risk Assessment, antes de trazer para vocês o dia a dia de um profissional de compliance, eu acho que justamente isso que o Pedro trouxe faz com que a área de compliance comece a ser vista nas empresas de uma outra forma, né? Antes, quando você começava a atuar com essa área, é uma empresa, é uma área que vai travar os processos, uma área super burocrática, uma área que só fala não. E aí você começa a trabalhar isso. Não, eu estou levantando o risco. Qual é o teu risco? Ele é alto, ele é médio, ele é baixo? Como você remedia esse risco? Dá para remediar? Dá para, né? Quais são as medidas ou as ações preventivas que você pode implementar? Quais são as ações de remediação que você pode implementar? E aí, com isso, faz com que a área de compliance comece a ser vista como uma área chave para a decisão do negócio. E uma área parceira dos negócios. Então, áreas, por exemplo, como marketing, financeiro, começa a ver a área de compliance como aliada dentro das empresas, né? E aí, a pergunta que o Pedro me fez, como é o dia a dia do compliance? É bastante agitado, né? Eu acho assim, depende do business da empresa, qual é o negócio que você atua, como é desenhada a governança, porque esse é outro ponto que eu acho que é muito importante. A área de compliance, ela existe quando você tem uma governança definida. Então, é muito importante você ter essa governança de decisões, você ter o comprometimento da alta gestão, né? Quando o profissional de compliance traz e fala, olha, a gente precisa do comprometimento da alta gestão, às vezes é muito visto como, isso é o que está no manual, não é o dia a dia. Não, é o dia a dia, porque você vai ter que analisar esse risco e levar para quem tem que tomar a decisão na empresa. E se você não tem o comprometimento da alta gestão de um conselho ou né, de uma diretoria, muitas vezes você não consegue seguir com o que é preciso ser feito. O profissional de compliance, ele atua desde revisão e elaboração de políticas, normas internas, né? Vamos chamar como normativas internas. Então, você tem o código de conduta, tem empresas que separam, por exemplo, um manual específico para colaboradores e um código de conduta para terceiros. Tem empresa que trabalha com o mesmo documento. Você tem políticas e é a partir do seu risk assessment que você consegue identificar quais políticas, né, pensando no negócio, você deveria desenvolver, porque você tem políticas que você acaba desenvolvendo por questões legais, né? Então, você tem lá sugestões dentro do decreto regulamentador da lei que você precisa ter uma due diligence, que você precisa ter uma política voltada para o combate à corrupção. Então, você tem essa parte de normativos, tanto elaboração como revisão. A parte de treinamento, que é muito importante, é um pilar muito importante dentro do programa de integridade e que o profissional de compliance atua bastante. Então, Paulo, só para o pessoal entender, o profissional de compliance faz o treinamento, elabora o treinamento, aplica, e assim, só para elaborar é um trabalho danado, né? Sim. Elabora todo o treinamento, ministra o treinamento, depois avalia o resultado do treinamento, né? Você normalmente avalia esse resultado sabendo se, né, a cultura está sendo disseminada. Por exemplo, se as pessoas estão conseguindo fazer uma denúncia, né, um reporte. Se você tem... se o profissional de compliance ele é procurado para as outras áreas, para quando você, por exemplo, tem operações muito grandes, você precisa de um aval do profissional, de uma opinião. Então, você começa a ver realmente a cultura se fortalecer. E o treinamento e a comunicação interna são duas armas super importantes que o profissional de compliance tem. Então, você treinar... E aí, você tem níveis de treinamento, né? Você tem treinamento com a alta gestão e você tem treinamento com todos os colaboradores e de diferentes temas. Então, você tem treinamento de anticorrupção, você tem treinamento sobre brindes, presentes e hospitalidades, você tem treinamento sobre due diligence, né? Que é a análise reputacional, que é o que eu comentei lá, o background check, você conhecer o seu parceiro de negócio. Então, é isso, você elabora um material do treinamento e você ministra, e aí depois você ainda precisa verificar se você teve um resultado positivo do que você quis comunicar, né? Se as pessoas entenderam e estão aplicando. Ô, Paulo, até para trazer um pouco o gancho para a pauta de hoje, né? Aproveitando, não disse ainda, mas você que está assistindo aqui o The Hub Talks, se inscreva no canal,
dê o cliquezinho, ativa o sininho, ajuda a gente a propagar aqui essa comunidade do The Hub. Aproveitando das questões do treinamento, acho que e é um dos pontos da pauta de hoje, como a questão do SG realmente ganhou espaço na atuação, e o pessoal de compliance também passou a ser um profissional que atua com SG. Então, assim, grande parte, pelo menos da minha experiência hoje em dia com os treinamentos, a questão das questões de assédio sexual, assédio moral, combate ao racismo, são hoje em dia completamente dentro da pauta do profissional de compliance, que é conscientizar toda a equipe da empresa, não só interno, mas também os fornecedores, clientes da empresa que você está dando treinamento, das questões de SG e principalmente essa pauta de assédio, combate ao racismo, é algo que tá bastante em voga, né? Sim, e eu acho que vem isso, né? A gente vê lá o ESG, né? Para quem nunca escutou falar sobre essa sigla. Então, E de Environment, de meio ambiente, social e governance, né? O profissional de compliance, ele estava muito ligado à questão de governança, que é o que eu falei. Você definir as estruturas e definir os controles internos para que você consiga aplicar dentro das empresas as questões de responsabilidade social, a questão de meio ambiente. Por exemplo, quando você é um profissional de compliance, você analisava se tinha um crime ambiental. Hoje em dia, você não só analisa se tem um crime ambiental, a empresa que você está negociando. Você talvez tenha que fazer uma visita em loco para saber se não tem, por exemplo, alguma denúncia de assédio ou alguma denúncia de trabalho análogo à escravidão. Então, o compliance ele começa a trabalhar em conjunto com outras áreas, jurídico, trabalhista, recursos humanos. E essa parte de assédio, prevenção e combate ao assédio e outras violências de trabalho, entrou no dia a dia do profissional de compliance. E não somente, né, Paula, da questão da atuação, mas como também uma obrigação legal hoje em dia, né? Legal. Você tem obrigação legal e você tem toda uma estrutura de sociedade hoje que pede que as empresas tenham ação em agendas de desenvolvimento, né? A gente pode falar da agenda aqui do Pacto Global da ONU, que surge em 2010. E aí as empresas são chamadas para terem essas questões de responsabilidade social, né? Então, para que elas combatam as questões de direito... que elas tragam as questões de direitos humanos, o combate à prevenção. Então, você tem, por exemplo, o que acho que as metas definidas de igualdade de gênero. É uma ODS, né? Um objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, a igualdade das mulheres. Igualdade das mulheres está ligado não só como uma obrigação legal, mas como uma obrigação ética e moral das empresas. Então, você tem um chamado do Pacto Global da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, para que as empresas comecem a trabalhar ações das agendas de desenvolvimento. Então, o que você me perguntou de assédio, o assédio e outras formas de combate à violência do ambiente de trabalho, ele vem... Como que vem essa pauta para as empresas? Pensando em Pacto Global, pensando nas convenções e regulamentos da Organização Internacional do Trabalho, né? Que você tem uma convenção de combate à violência e que o Brasil não ratificou, mas está em vias de ratificação. E você tem leis brasileiras que desmembram disso. Então, por exemplo, você tem uma lei que foi promulgada em 22, que a lei emprega mais mulheres, e tem um capítulo específico em quais as empresas precisam... Por favor, Paulo. Pode falar. Não, que as empresas, elas precisam desenvolver um programa de combate e prevenção ao assédio e outras violências de trabalho. É isso que eu ia perguntar. Pela nova lei, as empresas estão sujeitas a sanções caso não implementem um programa de prevenção e combate ao assédio, certo? Tem legislação que você, por exemplo, a lei emprega mais mulheres, ela não fica clara na questão, ela tem multa por outros fatores de questão de gênero. Essa questão de implementação, incrementação de coisa, ela vai ser... A gente ainda não tem, pelo menos a lei, não sei se vai ter um regulamento depois, ela não especifica uma multa. Mas isso é cobrado, né? De alguma maneira, ela é cobrada dentro dentro da sociedade. Porque você criar uma cultura de um ambiente saudável, sustentável, no qual você tenha menos assédio,
né, seja mulher contra homem, você cria um ambiente mais seguro para as mulheres trabalharem, ou para os homens também, mas pensando em gênero, né? Eu tô falando porque essa lei é voltada para gênero. Então, o que eles falam? Você precisa revisitar os seus documentos e criar documentos que falem sobre o tema. Então, tem muita empresa que tem códigos de conduta que não falava sobre assédio, né? Como é que você trata esse tema? Os canais de denúncias que antes a gente vivia, canais voltados para combate à corrupção e voltado para fraude, hoje em dia eles têm que estar preparados para receber os relatos e as denúncias de assédio e outras formas de violência. Não, até queria ressaltar isso, né, pessoal? Uma vez que o programa de compliance sai para a rua, que a gente chama, né? A gente implementou dentro da empresa o treinamento, a política, as coisas começam a acontecer. Então, assim, o bacana do treinamento é que uma vez que você dá abertura de realização do treinamento, conscientização para toda a equipe, as pessoas que se identificaram com esse tipo de situação, esse tipo de problema, elas passam a se sentir confortáveis para denunciar, né? Então, essa questão do combate ao assédio tem se tornado bem relevante, e porque as pessoas, sentindo esse avanço da legislação, o avanço da sociedade de combater, estão reportando nos canais de denúncia as situações de diferentes tipos de discriminação e assédio. E o profissional de compliance na maioria dos casos, quem vai ser o responsável para lidar com assuntos sensíveis como esse. Então, passando um pouco da atuação, né, Paula? A gente atua na implementação da política, faz o treinamento, recebe o canal de denúncia, né? Recebe a denúncia. Hoje em dia, as empresas contam com empresas especialistas terceirizadas no reporte da denúncia, mas vai ser o compliance officer ou o profissional do compliance que vai tratar essa denúncia e saber como endereçar melhor dentro da empresa, né? Então, todo esse... Vocês têm que entender que está tudo conectado na atuação, assim, elas não são caixinhas separadas. O canal de denúncia, ele acontece porque um treinamento foi feito no passado. O treinamento foi feito porque antes teve uma implementação de uma política que colocou como que deve ser feito as condutas esperadas dentro da empresa. Então, assim, o profissional do compliance, ele é responsável por orquestrar essa música toda. E corroborando com o que o Pedro está falando, essa lei que a gente comentou agora, né, que a gente chama da lei Emprega Mais Mulheres, ela traz justamente esses 4 tópicos. Então, você definir medidas de inserção sobre o assunto, é você trabalhar nas políticas, né? Você elaborar e revisar suas políticas para saber se as suas políticas tratam desse assunto. Mesmo porque, na hora que for ter uma denúncia, um relato, a primeira coisa que a gente vai tentar entender teve um descumprimento de uma conduta, do código de conduta, ou de uma política interna, ou é uma questão de legislação que aí vai muito além, que aí você tem que envolver, né? Porque você tem a investigação interna dentro das condutas da empresa. Eu acho que é muito importante isso ficar muito claro, né? E quando você tem um relato que envolva uma questão de descumprimento de legislação fora da empresa, aí você tem outros fatores, você tem consultor externo, você tem advogados, né? Acho que é importante também deixar isso muito claro. Então, a empresa precisa ter as normas também bem estabelecidas para que o profissional de compliance consiga apurar e endereçar da maneira correta essa investigação. A lei, ela é muito clara, você tem que ter ações de mecanismos porque você precisa alterar a questão né, do profissional, de igualdade. Você precisa ter o seu canal de denúncia parametrizado para receber esse tipo de denúncia. Então, tem empresas que usam, como você falou, empresas externas que administram o canal, que às vezes tem um tagzinho lá, né? Se é assédio, o que é fraude, você define qual é o tipo de relato que a pessoa quer fazer. Você precisa realizar, a cada 12 meses, treinamentos relacionados à prevenção e combate ao assédio e à diversidade e inclusão, porque está muito ligado, porque se a gente pesquisa, se vocês derem um Google, vocês vão ver que muitas vezes eles falam que as pessoas que mais sofrem assédio são as pessoas, talvez, ditas como vulneráveis, né? Então, mulheres, LGBTQIA+,
negros. Então, você anda muito em conjunto com essa parte de diversidade e inclusão e o que você precisa definir dentro da tua empresa como uma cultura de respeito. A cultura de respeito faz com que você tenha um ambiente mais saudável e que você tenha menos casos de assédio, tanto moral e sexual, aqui a gente está falando. E outras violências, a gente está falando de discriminação, a gente está falando de um abuso de poder. Então, é legal deixar claro que não é só assédio moral e sexual. Você tem várias outras práticas que também podem ser relatadas e devem ser investigadas. E aí, um ponto legal que a gente tem aqui, que eu acho positivo, as empresas que têm... E essa lei, eu acho que é importante falar, são empresas que têm um CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio. A gente ganha aqui, né, pessoas para falarem do assunto, não só o profissional de compliance, né? Tem empresas que têm os embaixadores, que são pessoas em cada ponto focal, que ajudam a disseminar a cultura. E nesse caso do assédio, você tem a CIPA, que você tem que cumprir... A CIPA já tem que cumprir por regulamentos, então tem que fazer a CIPAT todo ano. Uhum. E agora na CIPAT você tem que ter não só a segurança do trabalho, mas você tem que ter o assédio moral. Então, você ganha aliados dentro da empresa para trabalhar esse tema, né? O Paulo, até eu queria trazer um ponto aqui da questão da cultura. Nenhum compliance é efetivo sem a empresa realmente abraçar a causa do compliance, né? Então, é o que todo mundo do mercado, da área do compliance fala do tone at the top, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aí da questão da cultura que vem de cima, né? Eu lá para meados de 2018, 2017... fiz uma investigação interna em que era uma questão de assédio moral. E qual que era a questão do assédio moral? Que o diretor da empresa, o diretor administrador da empresa, ele era um gringo, o cara era gringo, e ele xingava as pessoas. Falava uns palavrões em inglês lá. E a denúncia foi, esse diretor me xingou feio, tudo, e tinha um palavrão bem feio, específico, que ele utilizava, né? E eu, conduzindo as entrevistas de investigação para apurar essa questão, fiz uma série de entrevistas com diversas pessoas da empresa, e uma das coisas que eu apurei é que diversas pessoas da equipe utilizavam durante a entrevista o mesmo palavrão que o chefe utilizava. Quer dizer, o tone the top, ele é pro bem e é pro mal. Se a cultura tá errada, a sua equipe ela absorve inteira a cultura errada. Agora, se é uma cultura boa, com pauta boa para o desenvolvimento, para a questão de melhorar as relações pessoais, melhorar o ambiente de trabalho, a equipe toda absorve. Ô Paulo, dessas questões de treinamento, a minha experiência, assim, para mim é sempre um prazer participar dos treinamentos, né? Eu não dou treinamento, eu participo dos treinamentos, porque todo mundo aprende com os treinamentos. É sempre, em cada oportunidade, sai... É sempre um ambiente muito coletivo e de participativo, que as pessoas compartilham as informações ali. A gente sempre aprende muito nos treinamentos. E faz parte desse processo da cultura a cultura do compliance ser consolidada, né? Não, o que você falou é muito importante, né? É assim, a autogestão, ela é o espelho. Então, se ele tem uma conduta ética íntegra, os profissionais que trabalham na empresa acabam se espelhando no conselho, no diretor, no vice-presidente. E essa questão de combate a assédios morais, assédio sexual, é muito o comportamento. Por exemplo, você vai ver, você tem tipos de assédio moral, né? Horizontal, vertical, e você tem o assédio moral que eles falam que é da organização. A organização tem essa cultura, né? E acaba sendo normal você ter essa postura, né? E eu acho que é muito importante, porque o treinamento é importante, para as pessoas entenderem que você ter uma cobrança de metas, uma cobrança de resultados, é diferente de você praticar um ato de assédio moral. E aí, a autogestão precisa ser treinada. Porque a gente tem questão de cultura... Você deu um exemplo de estrangeiro, né? Aqui no Brasil, a gente tem regionalismo, né? Então, você tem questões de cultural de regionalismo, você tem questão
de países diferentes, de posturas diferentes de cobrança. Você tem um universo que não é só o da lei. É um universo que você tem que trabalhar uma cultura como um todo. Então, assim, você falar para uma pessoa que ela é mais assertiva ou ela é mais dura, ela é assim ou ela está cometendo um assédio moral, entendeu? Então, assim, a linha é muito tênue. Por isso que esse tema, ele é trabalhado multidisciplinarmente. Você tem o envolvimento dos recursos humanos, você tem o envolvimento, às vezes, do jurídico trabalhista, porque é muito importante na parte do relato, e você tem um profissional de compliance que, hoje em dia, precisa não só saber dos atos de corrupção e fraude e irregularidades, né? Não só a parte penal que a gente antes estudava, mas essa parte mais do social, tem um lado de análise psicológica também, né? Porque você vai lidar com pessoas e esse tema é muito sensível, né? E saber lidar com isso. Então, assim, a gente prepara um treinamento específico para autogestão, porque eles têm que estar preparados para entender que talvez tenha uma mudança hoje em dia, né, de gerações. A gente está numa geração que a gente tem três tipos de gerações diferentes, né? A geração mais nova não aceita, talvez, o que a geração do meio aceitava antigamente, de uma cobrança que hoje em dia foi percebido que não era uma cobrança de bater na mesa e era uma cobrança, porque ele é duro. Não, ele está cometendo assédio recorrente, né? E isso é importante. O assédio moral, ele precisa ser uma conduta repetida e constranger as pessoas e criar situações desconfortáveis. Eu acho que é importante a gente trazer isso. Ô, Paula, você trouxe um ponto fundamental aqui, que é o aspecto geracional, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque realmente a sociedade vai evoluindo e todos nós vamos absorvendo as novas questões que a gente tem que seguir e observar como a evolução da sociedade, né? Então, a questão do desenvolvimento de respeito ao combate ao racismo, a igualdade entre homens e mulheres, a identificação de gênero, a comunidade LGBTQIA+, nos anos 90 não existia nada disso. Era comum nos anos 90 fazer piada. Tinha o caso famoso do Mamonas Assassinas, que tinha uma música de piada por uma pessoa ser gay. Hoje em dia isso é inadmissível. Então, o diretor da empresa, que ainda está na cabeça dos anos 90, ele está completamente ultrapassado. Alguém tem que explicar para essa pessoa que, olha, a nossa sociedade não tolera mais questões de discriminação, assédio, e você tem que se adequar ao ambiente social em que você vive, né? Então, essa questão de você trazer para as diferentes gerações a pauta atual do que a sociedade não tolera é muito relevante, e o profissional de compliance tem que ficar com isso muito no radar. Ô Paulo, eu queria trazer um outro ponto. A gente está tratando os diferentes níveis de interação do profissional de compliance, né? Então, a gente já falou de investigações internas, né? Foco anticorrupção, as investigações internas com foco de assédio, a gente falou de treinamentos, do papel da comunicação com o canal de denúncia. Outro ponto, a formalização das políticas, né? A gente tratou aqui, então olha só o quanto que um profissional de compliance tem que atuar no dia a dia. Outro ponto muito relevante, que é a comunicação com seus fornecedores e clientes. Então, o aspecto contratual. Então, o que eu vejo muito na esfera de atuação, a próprio ambiente, a sua rede de atuação empresarial, uma empresa demanda da outra os programas de integridade e controle de integridade. E essa ramificação do programa de compliance envolve muita interação com parceiros, né? Então, parte do dia a dia do profissional de compliance é ficar negociando contratos com cláusulas de integridade, preenchimento de formulários, envio, respostas com questionários de integridade, demonstração da aplicação do seu programa de compliance para o seu parceiro e cobrança do seu fornecedor de que ele tem um programa de integridade. Você pode comentar um pouquinho sobre isso, Paulo? Posso. E por quê, né? A gente tem uma legislação brasileira, que se a gente olhar, você não tem uma obrigação de implementar o programa de integridade
a não ser que seja uma empresa regulada, uma empresa de capital aberto que tem que responder para a CVM, né? Então, tem empresas que não... que você... É a boa prática você implementar, mas não tem uma obrigação legal de implementar um programa de integridade. Empresas maiores, empresas americanas que têm a obrigação de implementar um programa de integridade, ou uma empresa regulada, o momento que ela vai fazer a análise de quem é o parceiro de negócio dela, ela também está correndo risco, né? Porque você pode assumir o ato, você pode ser punido pelos atos praticados com quem você negocia. Porque você tem responsabilidade pelos seus fornecedores. Hoje em dia, você pensa na cadeia inteira. A responsabilidade é objetiva, inclusive. Objetiva, exatamente. Então, por que é importante isso? Você entender com quem você está quem você está negociando, se seu fornecedor e cliente também, né? Dependendo do tipo de empresa, ele tem uma cultura ética, né? Ele não admite, por exemplo, que tenha... vamos pensar no setor da agricultura, né? Então, que não tenha nas suas fazendas trabalho infantil ou trabalho análogo à escravidão, né? E aí, como é que você amarra isso? Por uma cláusula contratual. Então, você tem uma cláusula de compliance no qual vai falar não só, olha, a gente pode rescindir o contrato e definir multas se você tiver qualquer ato de corrupção, né? Então, por exemplo, estoura aí no jornal uma mídia negativa, né? Aí você precisa apurar se essa mídia negativa no sentido, a empresa está sendo investigada por um ato de corrupção. Se você tem uma cláusula que fala que você pode rescindir esse contrato, você normalmente pede um esclarecimento para entender se realmente é uma mídia, né, verídica, se não é uma notícia falsa, se realmente isso está acontecendo. E o contrato é a arma que o profissional de compliance tem como um controle interno. Assim, você tem um controle de criar mecanismos de segurança para a empresa. Eu sempre costumo dizer que a parte contratual, você não quer ter um parceiro que está sendo investigado ou comprometido com um caso de corrupção, por exemplo. Então, assim, uma empresa que está sendo investigada por um ato de corrupção grave, que está na mídia, você não quer estar vinculado com esse parceiro. Obviamente crime ambiental também, né? Crime ambiental. Obviamente que todas as investigações têm que ser feitas, é garantido o direito de defesa, mas qual que é a questão do contrato aqui? O compliance officer, o profissional do compliance, o compliance officer como chefe da área da empresa, e os profissionais de compliance, o advogado que presta serviço, enfim... Sabendo bem a parte contratual, você oferece uma cláusula de saída para o seu cliente ou para a própria empresa. Então, assim, a empresa com uma proteção contratual de compliance bem feita, ela pode ter mecanismos para sair dessa relação de uma maneira mais fácil, caso algum ilícito do parceiro esteja acontecendo. E para tentar remediar de alguma maneira o dano reputacional, né? Porque dano financeiro a gente consegue mensurar. Dano reputacional é muito mais complicado. Então, muitas vezes você negocia com um fornecedor no qual não tem as boas práticas da área de compliance, você não tem uma cláusula bem definida e você acaba tendo seu nome envolvido, né, nas mídias. E como é que você se defende dessa maneira, né? Como você remedia isso? Uma cláusula contratual bem definida para isso, né? Definir, eu tenho as minhas boas práticas e eu cobro que você tenha também, né? Se você não tiver, se tiver alguma informação desabonadora que você não conseguir esclarecer, a gente rescinde o nosso contrato. Né? Eu cobro que você tenha tal políticas dentro da tua empresa, que você não tenha trabalho infantil, que você não tenha casos de trabalho análogo à escravidão, que você tenha essa prevenção de combate ao assédio. Então, é importante a gente conseguir formalizar isso, né? Por todos esses pontos, porque a hora que cai o nome de uma empresa na mídia, para você conseguir comprovar que aquilo não foi feito, ou se foi feito que está sendo resolvido... o estrago já foi, né? Completo. E hoje em dia é muito mais rápido, né? Quando a gente começou, não tinha. Era o Jornal Nacional. Hoje em dia, jogou no LinkedIn, né? No X, que era o antigo... Não, é X, né? Agora é Twitter.
já foi, né? Um segundo, entendeu? Mesmo que você apague, alguém fez um print e vai soltar, entendeu? Hoje em dia o julgamento é instantâneo e imediato, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa parte tem um lado bom a Paula, né, delimitou aqui muito bem, assim. Grandes empresas são reguladas, bancos são regulados, empresa aberta em bolsa é regulada, precisa de programa e elas vão demandando dos seus parceiros menores a implementação de programa, também cláusulas de compliance, e elas vão demandando dos seus parceiros vão pegando dos seus parceiros menores também demandando. Isso, o lado bom disso é que vai criando uma cadeia de integridade em todo o sistema de produção da empresarial no Brasil. Então, assim, em 2014, 2015, quem pensava em compliance era a Petrobras e outras multinacionais sujeitas à FCPA dos Estados Unidos e só, né? De lá para cá, essas empresas tiveram que implementar o programa e demandar que seus fornecedores também se implementassem. Os fornecedores de baixo implementaram. Então, assim, essa cadeia de relacionamento empresarial foi gerando uma cadeia de integridade. Então, é o lado bacana de a gente ver praticamente a maioria das empresas do Brasil hoje, se não tem já uma área de compliance, uma política definida, estão pensando em implementar, né? Porque você tem uma concorrência mais leal, né? As pessoas, você vai saber que seu vendedor, ele vai negociar o contrato de duas maneiras com dois fornecedores iguais, com condições que sejam boas para a empresa, e não vai receber um suborno para fechar o contrato. É importante, assim, a legislação brasileira define que o suborno é entre público e privado, mas as empresas, nas políticas internas e no código, e aí está a importância do profissional de compliance, eles definem que as empresas não toleram nenhum tipo de suborno, sendo público-privado, privado-privado. E isso é importante, porque aí tá aí a importância né, de você ter a política bem definida. Mesmo que não esteja na lei, é uma norma interna que vale como regra de um desvio de conduta ou não, né? De um descumprimento de uma norma interna. A gente sabe que nomes para o Brasil tem muito, né? A famosa bola, né? O cara de vendas, o setor de compras da empresa negociam por fora para ele contratar um fornecedor que o profissional está recebendo uma propina privada, né? A propina privada ela é combatida no UK Bribery Act, né? Na legislação britânica, mas na legislação brasileira ela não é tipificada como um ato de corrupção, né? Ela pode ter uma qualificação penal diferente, mas não é um ato de corrupção. Mas a sua empresa ela pode definir a corrupção privada como um ilícito interno, como um desvio de conduta que gera responsabilização. Então, esse controle também é relevante. Então, uma vez que você implementa o programa, a chance de você estar sujeito a uma corrupção privada, né, ela diminui. Nunca vai acabar, mas esse risco é diminuído. É porque você quer controles internos, né? Para tentar verificar se realmente isso está sendo implementado e se as pessoas estão seguindo as normas internas, né? Então, assim, voltando para essa parte de contratos, eu acho que a gente tem aí a nosso favor as cláusulas de integridade, né? Não só a cláusula de compliance, porque as cláusulas estão muito maiores, assim. Você consegue fazer a rescisão, a resilição de um contrato se tem um descumprimento de uma obrigação, se tem um descumprimento de uma cláusula contratual. Por exemplo, você pensando nessas grandes operações, por exemplo, de joint venture ou de fusões, as cláusulas, os temas de compliance acabam sendo condições precedentes, muitas vezes, para você fechar essas negociações, né? Então, o quanto esse tema é importante. E aí você, Paulo, aproveitando o gancho, pessoal, só para encerrar, passar das diferentes áreas aqui para vocês, que você tocou, que é o ponto da due diligence. Sim. Então, hoje em dia também a due diligence de integridade chegou para ficar. É cada vez mais necessário, está muito comum. Eu tenho sido bastante demandado para
a fornecer relatórios de due diligence de integridade. Então, assim, a empresa quer saber com quem ela está negociando, seja cliente, seja fornecedor, pode ser até um funcionário interno antes de uma contratação, ela quer saber com quem que ela está negociando. Então, essa parte da diligência, da due diligence de integridade, também é algo bastante recorrente na atuação do profissional e uma das mais relevantes, né? Só para passar um exemplo, Paula, de uma due diligence que eu fiz no passado, o cliente estava para contratar uma empresa estrangeira que aqui no Brasil não tinha nada, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas lá fora, e isso foi... problema lá fora, você não pega com certidão do tribunal, né? Lá fora, enfrentava vários processos nos Estados Unidos pela prestação de serviço que ela ia oferecer para o cliente, né? Quer dizer, a gente conseguiu antecipar para o cliente um problema que estava acontecendo lá fora que provavelmente ia acontecer no Brasil também. Então, o profissional de compliance consegue ser, como eu falei no começo, essa luz, essa lâmpada que mostra o risco onde o cliente não está vendo. Então, os relatórios de due diligence de integridade são bastante relevantes para isso. E é através dos resultados desses relatórios que a gente vai definir qual é o risco de você negociar com a outra empresa, né? Então, é importante porque a gente tem a devida diligência que é puramente jurídica, que é um pouco separado do compliance, porque o compliance é nem da análise de documentos, né? Então, certidões, às vezes você pode demandar contratos, etc., para dar uma análise. Você tem essa parte reputacional e você tem a parte de olhar não só nacional, mas como internacional, né? E aí você usa ferramentas para fazer essas buscas, né? Que auxiliam bastante, ou... é o very bom Google também, né? Assim, que funciona. Que antigamente, quando a gente começou, eu e o Pedro, não existiam essas ferramentas, né? Eu acho que o escritório que a gente trabalhou foi um dos primeiros a usarem a ferramenta que hoje em dia a maioria das pessoas usam para fazer essas buscas de due diligence. Antes era na mão, assim. Era o que eu chamava de faro de investigação. E aí, não deixa de ser uma investigação. Você tá analisando a reputação da outra empresa. Então, o que é importante você ver? Questão de processos, né? E aí, por que aquele risk assessment, primeiro que a gente falou, é importante? Porque com base naquele risk assessment, que você vai definir o tipo de processo que é importante para você definir seu risco. Então, crime ambiental... todos os processos criminais. Então, por exemplo, que tipo de processo criminal, né? Então, suborno, corrupção. Hoje, dependendo da atividade que você vai negociar, por exemplo, você nunca imaginou que fosse importante você olhar, por exemplo, a questão de... para a empresa, tá, pessoal? Não digo para a vida. De violência doméstica. Só que hoje em dia, dependendo de como que tipo de negócio você vai fazer... você precisa olhar isso. Então, por exemplo, hoje em dia a maioria das empresas usam os influenciadores. Você faz análise reputacional dos influenciadores. É verdade. Uma das empresas que eu trabalhei, eu ajudei a montar o racional do fluxo de análise reputacional dos influenciadores. Você quer um influenciador que tem um processo de violência doméstica contra a mulher? Então, você levanta esse risco, né? Antigamente, você pensava o quê? Atos de corrupção... E questões criminais que pudessem impactar a negociação da empresa. Então, você tem um leque maior, né? Dependendo do que a atividade da empresa, dependendo do tipo de contrato que você vai ter com aquele fornecedor. Por isso que o risk assessment é importante, por isso que é importante criar um racional dos resultados. Então, você tem uma mídia negativa em um processo, é um risco alto. Como você vai remediar isso? Como você vai endereçar isso para a autogestão? E a análise reputacional é isso, é saber se tem um processo, saber se tem uma mídia negativa e se a mídia negativa, ela desdobrou para um processo judicial, né? Porque muitas vezes você tem uma mídia negativa que não é verdade, ou muitas vezes você tem uma mídia negativa que é verdade, mas que a comunicação interna das empresas conseguiu tirar, né? Vamos falar a realidade. Então, por isso que é importante você pegar aquela mídia e entender se tem um processo também, né? O que desmembrou daquela mídia. E aí é muito comum que os profissionais de compliance conversem. Então,
o Pedro analisou a empresa que eu estou trabalhando, viu que tem alguma informação desabonadora, ele me manda um pedido de esclarecimento. Ou ele me manda um e-mail falando, olha, eu gostaria de conversar para saber quais são os controles que você tem, como é o seu mecanismo de integridade, o que vocês fazem aí dentro. Porque não é só o relatório que sai lá bonitinho, entendeu? E a gente não, um juízo de a gente não confia no relatório, né? Eu sempre checo, né, Pedro? Eu acho que a gente precisa checar as informações sempre. Então, eu acho que é importante a gente ter esse juízo de valor do que a gente recebe, né? A gente ir um pouquinho mais a fundo, não só receber o relatório e tá ok. Mas eu acho que cada profissional trabalha de uma maneira. Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma forma de pensar, sabe? Que a gente precisa fazer uma checagem dupla. E só queria falar dessa questão de due diligence, só para mostrar, né? Porque a gente trouxe essa parte de prevenção e combate ao assédio por conta de cobranças de órgãos internos, então, OIT, Pacto Global, que traz essa questão social e as empresas começam a olhar. Essa questão de due diligence, no decreto, no novo decreto de 22, regulamentador da lei, tá expresso. Antes você tinha lá, conhecer o seu parceiro. Agora, se vocês comparam o decreto de 15 com o decreto de 22, você tem que fazer as duas diligências, por exemplo, dos seus fornecedores e dos seus clientes de patrocínios. Assim, você não tinha isso na lei, agora você tem expresso na lei, né? Quais são os 3 pontos de due diligence que você precisa olhar dentro das empresas que têm a obrigatoriedade de ter um programa de integridade. Então, outra coisa, se vocês olharem, por exemplo, tá em discussão na Europa, o que eles chamam de Green Deal, né? Que são empresas que vão exportar para a Europa, por exemplo, carne, produtos derivados da madeira, você tem agora talvez uma necessidade, isso está sendo votado ainda, saiu uma decisão agora, então assim, a gente está vendo como que isso vai funcionar, mas a due diligência com foco em anticorrupção, com foco em direitos humanos, com foco em tributário, com foco em questões de terras, então assim... Ambiental. Fica ambiental, fica muito mais amplo. Então, o quanto é importante você saber da onde vem, né? Toda a cadeia. Da onde veio aquela madeira que fez essa mesa? Né? O que tinha ali na fazenda? Assim, cada vez mais, eu digo, os assuntos estão se fechando e o profissional de compliance está precisando se atualizar e conhecer outros focos. Não, e a outra coisa que, pessoal, respondam quando você se deparar com um questionário de um parceiro, de um cliente, para mandar um questionário para responder. Sejam precisos na informação, respondam com qualidade, de maneira verídica ali, o que consta, porque assim, não é um modo automático de se preencher algo, é relevante a informação que está lá. Então, o que eu já passei de situação de parceiro, de cliente que respondeu assim... de qualquer jeito, e você chega lá e depois você mostra, não, você falou que não aconteceu isso, mas tô vendo isso aqui. Me diz agora, o que está acontecendo? Fica uma situação horrorosa na relação comercial com o parceiro. Então, assim, levem a sério o preenchimento desses questionários, é algo, assim, importante. Não, e toda essa análise que a gente faz na análise reputacional, muitas vezes impacta no que aquilo a gente estava conversando antes, né? Na criação de uma cláusula. Porque dependendo do risco que você identifica na análise reputacional, você cria uma cláusula que possa ser um pouco mais robusta, uma cláusula um pouco menos robusta, sabendo dos resultados que você tem numa análise reputacional também. Então, assim, tá tudo interligado, né? Dentro das atividades do dia a dia do profissional de compliance. Então, bacana. Paulo, acho que a gente conseguiu abordar bem. Acho que, pessoal, a gente está inaugurando aqui o The Hub Talks, assuntos de compliance. Então, assim, você que gostou, compartilha, comente aí, faça perguntas, a gente vai responder. A ideia é a gente dê sugestões de temas, entendeu? Então, vocês viram aqui que tem uma gama de assuntos para tratar na área de compliance, né? Então, a gente está começando esse tópico do The Hub Talks da área de compliance. Eu queria agradecer a Paula. Paula, você deixa seus contatos aí nos comentários, no LinkedIn, onde circular o vídeo aí para o pessoal que quiser te contatar.
Deixa assim, eu queria agradecer pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você, iniciar essa conversa sobre compliance. Eu acho que é uma área que está crescendo bastante. É uma área que é importante para as empresas. Então, entendam como uma área parceira. É a dica que eu dou. E cada vez mais o profissional de compliance ele precisa estar... tá andando junto com as outras áreas. Então, assim, né? Você ter parceria como áreas como recursos humanos, como a parte de marketing, financeiro, é importante para o seu dia a dia, para você conseguir desenvolver os seus controles, para você conseguir monitorar o que a gente entendeu como necessário para implementar. Obrigada, Pedro. E o meu LinkedIn tá como Paula da Costa Manso Venosa. Quem quiser me procurar lá, gente, fique à vontade para conversar. Fico à disposição. Legal, Paula. Obrigado você mais uma vez e a gente se vê por aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.